Olá, é só para vos dizer que estou viva, estou bem. Eu já tinha deixado aqui uma publicação e a verdade é que, apesar das coisas não terem sido tão más como foram para muita gente, aqui em Leiria ainda estamos a tentar recuperar muita coisa. Apesar de eu ter voltado ao trabalho passado alguns dias e ser uma das pessoas que pode ir trabalhar e que pelo menos essa parte tem garantida, a verdade é que, apesar de não ter havido muitos estragos, eu tive a minha garagem inundada. E a garagem, para o caso de vocês não saberem, porque também não sei há quanto tempo estão cá, mas eu há cerca de 2 anos e meio tive de mudar de casa, mudei de um T2 com garagem e sótão para um T1 só com garagem. E tudo o que eu consegui deixar na garagem ficou na garagem. E só as coisas que eu não consegui é que foram para a casa dos meus avós. O que significa que isto foi uma dorzinha no coração. E portanto, nos primeiros dias eu consegui tirar algumas das coisas que já estavam com água, coisas que eu achei que se a água subisse mais podia estragar. E portanto, quando conseguiram drenar a água da garagem, eu tirei tudo o que achei que lá está, que dava para salvar, que podia trazer para cima, que se calhar com o desumidificador conseguia resolver. O que eu não estava à espera era que o ar continuasse completamente parado naquela zona e, portanto, passado uma semana ou duas, eu fui à garagem e tive a desagradável surpresa de que praticamente tudo na garagem está com bolor. Por enquanto, um bolor que é muito à superfície, portanto, a maior parte das coisas que estavam na garagem estão dentro de caixas e eu tenho estado a tentar perceber o que é que dá para salvar, o que é que não dá para salvar, fazer triagem e basicamente trazer a maior parte das coisas para dentro de casa, o que significa também que a casa está completamente ocupada. Eu não tenho espaços de chão, eu neste momento ando a fazer contorno de obstáculos para conseguir circular na minha casa. Houve coisas que eu estive a tentar salvar logo de início porque percebi que ia ser aquilo que me ia custar mais perder, que são os meus livros de infância. Tinha livros da Anitta e da Rua Sésamo e portanto esses, é por isso que o desumidificador tem estado cá em cima, tem estado basicamente em estendal, abertos, basicamente estão a ficar estragados, mas com as páginas soltas, legíveis, alguns soltos da capa, mas pronto, pelo menos não perdi os livros. Já agora, só uma à parte que eu acabei de me lembrar, se eu alguma vez vos disser que não sou uma pessoa paciente, para algumas coisas sou, porque eu estive a salvar centenas de revistas de segredos de cozinha. Aquela coleção que eu disse que comecei a comprar em 97 e que terminei em 2010, no final de 2010, ficou debaixo d'água. E percebi que conseguia descolar a maior parte das folhas. Estamos a falar de revistas com cerca de 40 e tal páginas e, portanto, estão perfeitas. Não, algumas até ficaram com algumas páginas um bocadinho rasgadas, algumas, pronto, mas consegui salvá-las. Portanto, agora, mais uma coisa que me esteve a consumir muito tempo e paciência, muita paciência. Eu depois posso pôr aqui uma imagenzinha do estendal com os livros e as revistas. E portanto, como eu não tenho o desumidificador a funcionar na garagem, lá está, acabou de ficar tudo cheio de bolor, houve algumas coisas que já tiveram de ir para o lixo, coisas que eu ainda estou a fazer triagem. Isto tudo para dizer o quê? Eu não estou nem com cabeça, nem com tempo, nem com espaço para conseguir gravar. Portanto, a minha cabeça tem estado ocupada basicamente ou a tentar relaxar um bocadinho no meio da situação caótica, ou então preocupada com as coisas que eu ainda tenho de fazer, que tenho de tratar e basicamente eu de manhã tenho estado a fazer triagem das coisas que trouxe cá para cima, tentar arrumar um bocadinho para não estar, eu nem vos vou mostrar a casa porque se eu mostrasse isto a minha mãe dava-lhe um fanico e eu quero que a minha mãe ainda dure muitos anos, portanto nem ela entrou cá em casa ainda, nem provavelmente vai entrar enquanto eu não conseguir meter alguma ordem nas coisas que estão aqui, mas quando eu digo que as superfícies estão todas ocupadas, isto é dos poucos espaços, o sofá, que não está, porque é dos poucos espaços em que eu tenho estado basicamente a usar para existir na minha casa. A zona onde eu gravo está praticamente interdita, porque eu só consigo chegar
à fita do store e ando para aqui a passar por cima de coisas para conseguir chegar onde quer que seja, basicamente. Portanto, quando eu tiver cabeça, quando tiver tempo, porque por enquanto eu estou a sair do trabalho e a ir para a garagem resolver coisas e de manhã a fazer triagem em casa. E basicamente isso, quando essas coisas todas ficarem resolvidas, então eu vou conseguir voltar a gravar. Entretanto, eu tenho 2 giveaways que estão extremamente atrasados, são coisas que eu já recebi em dezembro ou novembro, eu não sei se o do Amilcar não recebi já em novembro, e portanto o mais provável é que esses giveaways vão ser ou vão decorrer no Instagram. Portanto, eu tenho um livro do Amilcar Monteiro para fazer sorteio e tenho um livro da editora Nós. Portanto, se for qualquer coisa que vos interesse, se tem Instagram, então esses eu vou fazer lá, que é para não estar dependente do tempo que eu vou levar até conseguir voltar a gravar, basicamente. E olhem, aprendam com os meus erros. Se alguma vez tiverem uma inundação, para começar, não fiquem a pensar que a água não vai subir mais. Quando eu fui a primeira vez à garagem, a água estava mais ou menos com esta altura. Eu tirei algumas coisas nessa altura, maioritariamente ilustrações, as ilustrações da Mafalda, da Joana Sem Jeito, são coisas que eu tinha lá, fotografias também tirei o desumidificador, estava-lhe a bater nas rodas e eu pensei, eu preciso que ele funcione. E a verdade é que a água acabou por me chegar ao joelho. Portanto, só alguns dias depois é que eu pensei, espera, eu tinha lá livros, estavam dentro de uma caixa, ok, pode ser que a água não tenha chegado ainda ao topo da caixa de plástico, e quando eu cheguei já estavam mais ou menos com isto acima. Essa tarde parecia o Titanic, eu estava a tentar mexer nas coisas, estava a tentar tirar coisas, tive a ajuda de uma vizinha que estava a ver o nível da água nessa altura e acabou por me ajudar a levar as coisas para um ponto mais alto. Portanto, eu tirava da garagem, punha para a zona onde não tinha água e ela estava a passar para a zona mais acima, para depois também ser mais fácil para mim passar as coisas para dentro de casa. E sinceramente, eu só no final é que descobri que ela era a minha vizinha de cima, portanto ela conseguiu identificar-me, eu não consegui. A única vez que eu tinha falado com ela tinha sido entre varandas e portanto eu não tinha conseguido identificar. Ela sabe onde eu trabalho, portanto foi engraçado, mas eu só percebi quem ela era no final porque eu perguntei-lhe de que andar é que ela era e ela disse, não sou mesmo a sua vizinha de cima. Portanto, no meio disto tudo, acabei por conhecer melhor os meus vizinhos de prédio, são pessoas extremamente simpáticas e isso eu já sabia. Cada vez que alguém se cruza na entrada do prédio, sempre bom dia, boa tarde, boa noite, e isso foi uma coisa que eu percebi logo até quando estava a fazer as mudanças para aqui, mas não estava à espera de ter essa ajuda. A minha mãe tinha ido tratar de outra situação nesse dia e foi para aí nos primeiros 2-3 dias de pós-tempestade, ainda estava sem eletricidade, estava sem rede. Neste momento continuamos sem rede em algumas zonas. Se eu for à minha terra, se eu for visitar a minha avó, se for o que é que seja, é quase entrar no Triângulo das Bermudas. Já tem eletricidade, mas a rede continua a não ser funcionar muito bem, portanto as pessoas acabam por se sentir muito isoladas porque não conseguem contactar com ninguém quando não têm a capacidade de sair das zonas onde vivem. E a minha avó, por exemplo, não conduz, portanto ela para ir a algum sítio vai a pé, e a verdade é que ela tem uma boa rede de proteção, tem ali os vizinhos à volta, um dos meus tios vive relativamente perto, portanto também vai estando atento, mas acaba por ser muito isolado no sentido em que se acontecer alguma coisa, não há uma forma de chamar alguém. E portanto, neste momento é assim que estamos, a tentar resolver problemas. Basicamente eu estou a tentar resolver tudo o que há para resolver na garagem, que é maioritariamente o meu problema neste momento. É que enquanto o problema da garagem não estiver resolvido, tudo o que está aqui em casa não consegue ir a lado nenhum. E portanto eu vou ter de limpar tudo o que é bolor, vou ter de tratar tudo o que é bolor, vou ter de garantir que não volta, portanto que eu não estou a limpar para depois voltar, porque senão vou estar a pôr lá as coisas e vão se estragar posteriormente, e eu também não quero isso. Acho que ninguém quer isso, e ainda bem que agora temos uns dias em que não está a chover, que é para as pessoas conseguirem tentar organizar algumas coisas, aquilo que conseguem, e basicamente neste momento é muito fazer triagem do que vai para o lixo e do que não vai.
perceber os estragos, perceber que tipo de despesas vamos ter para compensar aquilo que se estragou, se são coisas que têm de ser substituídas, são coisas que se consegue dar a volta, se são coisas que simplesmente estavam porque estávamos a acumular coisas ao longo da vida, e eu tenho noção que faço um bocado isso, por muitos motivos que eventualmente talvez um dia explique, se me apetecer. Mas pronto, é basicamente isso. Quis vir aqui para vos falar um bocadinho do porquê de não estarem a aparecer vídeos. Há muita gente que tem continuado a conseguir fazer conteúdo, não é o meu caso, porque lá está, para começar, o meu espaço está atravancado, mas atravancado. Eu sou uma pessoa desorganizada, aliás, sou uma pessoa desarrumada, não sou desorganizada, geralmente as coisas estão organizadas, mas mesmo para mim, isto está-me a fazer uma comichão do caneco, está-me mesmo a comer por dentro, eu não conseguir circular dentro da minha própria casa, não conseguir fazer as coisas normalmente, não conseguir perceber quando é que vou ter as coisas mais normais, porque lá está tudo dependente de eu conseguir que a garagem volte a ser um sítio onde eu consiga pôr as coisas e convenhamos, eu ainda não trouxe tudo para cima, portanto isso também não ajuda, e no meio disto tudo ainda estou a tentar perceber, lá está, o que é que faço com as coisas que estão aqui, como é que eu vou conseguir limpar as estantes onde as coisas estavam. Provavelmente vou acabar a ter de investir em mais uma ou duas das mais altas, que é para evitar ter coisas nas prateleiras de baixo. As prateleiras de baixo obviamente tinha as coisas mais pesadas, o que significa que tinha tudo que era papel, basicamente. O papel é muito pesado e estava nas prateleiras de baixo. Não vos quero estar a chatear muito mais com isto, eu estava a aproveitar só aqui um bocadinho antes de ir trabalhar. Basicamente aprendam comigo, como eu disse, se algum dia acontecer alguma coisa, principalmente com água e principalmente em zonas que não dá para arejar, a minha garagem é um -2, aquela zona não é ventilada e portanto o ar está parado, e o facto de estar parado e de ter muita umidade, porque lá está, esteve com água até o meu joelho, e eu não sou uma pessoa baixa, também não sou extremamente alta, mas não sou uma pessoa baixa, e eu andei com água até o joelho a tirar coisas. O facto de ter estado inundado durante alguns dias fez com que o ar estivesse com muita umidade, continua, e portanto mesmo eu conseguindo pôr o desumidificador na minha garagem, não significa que vá conseguir pôr lá as coisas, porque as outras garagens não estão a desumificar. E portanto vai continuar a haver umidade no ar, e eu estou com um bocadinho de receio de pôr estas coisas todas lá, porque não quero perder mais do que aquelas que já perdi, e basicamente é isso. Portanto, fica aqui a dica, não se deixem, se houver alguma coisa inundada, se forem zonas sem circulação de ar, tirem tudo aquilo que vocês achem que podem perder. O que me safa é que realmente estava maioritariamente dentro de caixas, e portanto eu posso limpar as caixas por fora, ou posso deitar as caixas de fora e as coisas que estão dentro ainda estão ok, mas tudo o que seja importante para vocês, tudo o que tenha valor, seja ele monetário ou seja emocional, e convenhamos que muitas das minhas perdas são emocionais, tirem tudo, arranjem maneira de, olha, lá está, encham a casa com as vossas coisas, mas não percam mais do que aquilo que já perderam, basicamente. Portanto, é basicamente isto. Eu estou viva, só não estou nem com cabeça, nem tempo, nem espaço para gravar. Eventualmente é de voltar, obviamente, porque eu tenho saudades. Eu estou com vontade de falar sobre as coisas, mas depois não consigo. E ainda por cima, eu continuo a usar o computador e houve algumas falhas de luz. Tem acontecido menos nos últimos dias, mas eu estou com medo de ligar o computador e dele ir abaixo e queimar. Mais uma vez, o computador é antigo. Ainda não passei para o novo, porque tenho de me adaptar a algumas coisas, e então eventualmente eu volto, porque eu tenho muita coisa para partilhar convosco. Este era o ano em que eu estava a pensar, ok, é agora! E depois veio uma tempestade que apanhou exatamente a minha zona assim de forma um bocadinho mais grave. Já agora, se me seguem no Instagram, acho que já perceberam que todas as partilhas que eu faço
são maioritariamente sobre coisas que podem fazer para ajudar e maioritariamente quando eu falo de Leiria estou a falar de distrito, não estou a falar de cidade de Leiria, até porque, como vocês já perceberam, eu sou de uma zona que continua a estar sem eletricidade e portanto eu nunca iria estar a falar sobre cidade, até porque isto apanhou muitas coisas. Mas pronto, é basicamente isto, só para dar um update, já vai longo, obrigada a quem tiver ouvido até ao final, obrigada por estarem aí, obrigada por todas as mensagens de preocupação, desculpem não ter conseguido responder nos primeiros dias, aliás eu estou a descobrir que houve mensagens que eu nem sequer cheguei a ver, porque lá está, sem eletricidade e sem rede, eu não tinha forma sequer de receber mensagens, quanto mais de as responder. Portanto, muito obrigada por quem esteve preocupado, por quem continua preocupado, por quem está solidário com a região. Isto é uma coisa que depois já acabou por afetar outras partes do país e, portanto, não é só o distrito de Leiria que está a ter de lidar com estas coisas. Portanto, olhem, obrigada e espero que eventualmente quando eu voltar que estejam aí com vontade de me ouvir falar sobre livros. Basicamente isto, porque eu tenho muita coisa para dizer, muitos livros sobre os quais falar e é isto. Obrigada e até à próxima.